Vamos ao texto, livro de aos Hebreus, no capítulo 11, verso 3. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não é feito do que é aparente. Haverá um grande burburinho nos próximos dias, relacionados a algumas descobertas interestelares. Mas não se assuste. Nem tudo que não está na Bíblia quer dizer que não exista. Exemplo disso são os próprios dinossauros. Exemplo disso são outras grandes descobertas que a ciência já fez. Agora, apenas um Criador pode ter criado todas as coisas, e é este o nosso Deus. Não importa como a história foi contada, ou como os relatos foram feitos. E quando eu atesto e entendo que a Bíblia contém a palavra de Deus, eu me baseio nas próprias palavras dos seus apóstolos, que dizem que se fosse para relatar todos os feitos, nem todos os livros do mundo caberiam. Então, a Bíblia, contendo a palavra de Deus, ela nos demonstra partes desse todo glorioso que nosso Criador dispõe. E um desses relatos está justamente em Hebreus 11:3. Pela fé entendemos que os mundos, existe o mundo físico, o mundo espiritual, mas e as interações entre outros ambientes? Eu também creio que isso é verdadeiro. O que vai acontecer é que alguns, com o conhecimento limitado e que atestam que a Terra é o local escolhido para que o Criador desenvolvesse a vida e todo aquele ensino religioso que eu já ouvi em alguns lugares, essas estruturas serão abaladas. Mas se você pensar que o Criador de todas as coisas é o Deus que você está propondo a servir, isso não vai te abalar em nada. Agora, dias difíceis com certeza se aproximam. Nós vemos o crescimento assustador da robótica, atrelado à inteligência artificial. Nós vemos a presença de sistemas do mundo ganhando cada vez mais força. Nós vemos desastres naturais acontecendo, guerras e rumores de guerras, e tudo isso descrito na palavra. Mas o ponto hoje não diz respeito a esses assuntos. Diz respeito ao arraial dos filisteus. Você muito provavelmente deve ter conhecido a história de Sansão, relatada nas Escrituras. E Sansão fez grandes feitos, relatados na história do povo de Israel, estrangulando um leão com as próprias mãos, destruição do campo dos filisteus com 300 raposas, a morte de 1000 homens com uma queixada de jumento, a remoção dos portões de Gaza, a destruição do templo de Dagon com mais de 3.000 adoradores pagãos. Mas, em Juízes 16, no verso 30, parte B, diz assim: ele fez mais feitos no momento da morte do que no momento de toda a sua vida. E por quê? Porque Deus tem um plano, um propósito para cada um de nós. Quando nós estamos distante do propósito e distante dos planos de Deus, a palavra nos diz que nós somos prisioneiros. Você observa várias pessoas que uma vez foram agraciadas pelo poder de Deus e que receberam às vezes dons, talentos, habilidades vindas do reino da glória e que elas são aprisionadas no sistema mundano e param de servir a Deus. Mas a habilidade continua lá. Nós vemos pessoas com vasto conhecimento que vão aplicar esse conhecimento no reino oposto. Nós vemos pessoas que vão ser aprisionadas de alguma forma. E outro dia, refletindo sobre a história de Sansão, ficou muito claro que a força que Sansão exercia durante as suas batalhas tomadas pelo Espírito Santo continuava nele, no momento em que ele estava preso. Porém, ele foi cegado os olhos para que ele não enxergasse, e ele foi amarrado numa moenda para fazer um trabalho braçal, um trabalho escravo. E imagina, o Sansão sendo apresentado de tempos em tempos em festas comemorativas do povo filisteu, e as pessoas falam: mas não foi esse aí que arrancou o portão? Não foi esse daí que matou 1000 dos nossos soldados? Não foi esse que colocou fogo nos nossos campos? E ele se tornou um escárnio. Então, todos nós temos a possibilidade de, em algum momento, refletir sobre isso. Aonde você deseja passar os dias da sua vida? Sendo escravo, às vezes não percebendo, mas sendo escravos na seara dos filisteus, ou como o filho pródigo fez, retornando até a casa do pai, não sendo compreendido pelos próprios irmãos, e isso faz parte do processo, mas na casa do pai ele encontrou, em primeiro lugar, o abraço do pai. Na casa do pai ele encontrou alimento. Na casa do pai ele encontrou proteção para o frio, para o calor, vestimento. E você? Até quando ficará distante dos caminhos do Senhor, sendo um escravo, um preso no arraial dos filisteus? Porque o propósito que está dentro de mim e de você é notório a quem carrega. Então, se atente a esse ponto. Para Sansão cumprir o propósito, ele precisou permanecer preso, clamando por misericórdia, e no final da vida, para que o propósito fosse cumprido, ele precisou, com a sua própria vida, destruir o templo de Dagon e levar consigo todos aqueles prisioneiros. O filho pródigo teve um fim diferente. Ele terminou seus dias na casa do pai, acompanhado pelos cuidados do pai. Pense nisso. Você pode escolher ser um escravo no arraial dos filisteus, ou você pode ser um filho na casa do seu pai, nosso Deus, Jesus, Espírito Santo, e da sua mãe, Palavra. Pense nisso. Bons estudos e que Deus te abençoe.